Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Diálogos Facop, hoje com um tema super atual, não só agora, como há muitos anos ele vem aí sendo debatido e vai continuar. Na noite de hoje a gente vai receber duas pessoas muito especiais. O Diálogos tem essa característica de trazer sempre alguém do setor que a Facop atua, que é do Asseio e Conservação, e alguém do mercado, mas alguém que seja icônico, que seja referência, que domine o assunto que a gente sempre gosta de escutar. Os convidados de hoje não é a primeira vez que eles estão dividindo uma conversa promovida pela Facop. Após o convite, é que nós lembramos que Ricardo Vaccaro e Rosane Fontoura estiveram presentes no painel Dignidade da Poliri, que foi um evento que realizamos em 2018 aqui em Curitiba, a convite da ISA e da FIDAMP. Foi a primeira edição da Poliri fora da Itália. Então, os dois estiveram presentes, participaram desse painel, e também a Poliri, ela já o pessoal coloca o link, todo mundo pode rever e ver, os painéis estão no nosso canal do YouTube, vale muito a pena, ainda estão muito atuais, mas eles também foram os únicos participantes da Poliri que tiveram duas participações, né? Porque não podiam ser outras pessoas. E não por falta de opção, é porque realmente não poderiam ser. Foi muito difícil saber aonde colocar efetivamente o Ricardo, se na sustentabilidade ou se na dignidade. E vocês acompanhando, vocês vão entender o porquê. E aí ele foi moderador do painel Sustentabilidade, e na sua abertura, sua breve abertura de moderador, já nos deu uma super aula, né, Rosane? Já trouxe tanta informação, e volto a dizer, está lá no nosso canal, e foi painelista no Dignidade. E Rosane Fontoura participou da abertura oficial, falando, né, desse assunto que ela tanto conhece, tanto domina, tanto acredita e gosta, e que por isso eu não canso de dizer, é a grande dama dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Rosane estava na abertura, participou, representante da FIEP, da Federação das Indústrias, e também foi painelista no Dignidade. Então, esse encontro é, além de tudo, muito feliz, que estamos nos reencontrando aqui agora todos juntos. Então, para a gente entender, eu já vou dizer um pouco de quem são, mas antes eu quero dar uma boa noite, com muita alegria, ao Ricardo Garcia, que é o presidente do SEAC Rio. Muito bem-vindo, Ricardo, muito obrigada pela sua presença. Ao David Drake, que é o presidente da Abralimp, presidente da Esparta, tão parceira e apoiadora da Facop, ao Movimento Voluntariado de Curitiba, que arrisco a dizer que a Tânia Cardoso, não é, Rosane, a nossa grande dama dos voluntariados também, que em breve estará aqui conosco, e convidar a todos que fiquem à vontade para se identificar e já colocar suas perguntas, porque a conversa vai ser muito boa hoje. Pois bem, Ricardo Vaccaro, ele é engenheiro formado pela Escola de Engenharia Mauá, empresário, diretor-geral da RL Higiene, fundador e atual presidente do Conselho Deliberativo da Alia Higiene, membro dos conselhos deliberativos do Instituto Cidades Sustentáveis e do Instituto Ethos, foi fundador e presidente da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado Institucional de Higiene e Limpeza, coordenador geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, além de membro dos conselhos do Instituto Acatu, de Consumo Consciente, e da Fundação Abrinq. Bom, e Rosane Fontoura, ela é coordenadora do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, da FIEP, da Federação das Indústrias, socióloga, administradora, pós-graduada em projetos empresariais públicos e privados, desenvolvimento, meio ambiente, educação, marketing, antropologia cultural, foi bolsista no Ministério da Educação no Japão, no Kobe University,
e participou entre vários seminários aí ao longo da vida, participou também do desenvolvimento local pela Machav, em Israel, e de conferências da ONU nos Estados Unidos sobre os ODS. Rosane também é uma grande amante de viagens e de boas conversas. É isso. Então, dando boa noite também ao Mário Guedes, nosso professor, coordenador de limpeza, a Sheila Figueiró, do Rio também. Muito bem-vinda, Shirley. E vamos começar essa conversa pelo Ricardo. Ricardo, eu gostaria, por favor, que você fizesse aí um paralelo ou falasse um pouco sobre a relação sustentabilidade e consumo, da sua forma mais ampla, consumo e sustentabilidade, a relação e impactos de um com o outro, por favor. Muito bem, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite, estou honradíssimo de estar aqui, e obrigado por você manter esse tema em alta e disseminar e estar sempre atuando e militando pela causa, é um privilégio estar aqui. E boa noite para a Rosane, que é um prazer compartilhar de novo um painel com ela, eu já avisei antes que qualquer falha aqui, ela vai me salvar aqui. Então é uma honra estar aqui, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui e aberto a perguntas e colocações. Sustentabilidade e consumo tem tudo a ver, né? Meus longos anos de Instituto Acatu pelo Consumo Consciente me ensinaram uma série de coisas, né? Desde o mais básico, que tudo que é produzido, que fica disponível para a gente consumir, bens ou serviços, eles consomem água e energia, né? E matérias-primas, e muita água e muita energia. Tudo que a gente faz consome água e energia. Veja o que está acontecendo hoje no mundo com água e energia. O termo mais corriqueiro hoje é dizer que nós já estamos no cheque especial, ou seja, a gente já tem crises hídricas, antes era a cada 7 anos, por causa de um eventual problema climático, hoje é quase que ano sim, outro também, questão energética, né, no mundo, nós estamos vendo problemas seríssimos. E ao ter essa relação, o consumo, com água e energia, ele consome recursos naturais, tudo que a gente consome. Então, o ato da gente consumir é um ato de cidadania. Então, a forma como você consome, a forma como você escolhe o fornecedor, o que você está precisando, quando você sai para comprar, você está... quase que um ato de cidadania, ou seja, você está elegendo como você vai gastar o seu dinheiro, como que aquilo foi produzido, né, por empresas que são conscientes na sua produção, tentam reduzir ao máximo o seu impacto, ou empresas completamente fora de controle que não estão nem aí para isso. Inclusive, ao ser um ato de cidadania, é um voto que você dá para a empresa quando você elege um consumo. E todo consumo tem impacto, né? Então, a questão desde a água e energia, mas as embalagens, a questão social, como é que se entrega, né? A pandemia escancarou um outro problema, a gente está consumindo, e foi fundamental os entregadores de comida. E hoje a gente vê como é que esses caras vivem, como é que eles são pagos, né? Uma questão de subemprego, uma questão dramática, mal resolvida, que ficou escancarada, aliás, como muitas coisas da pandemia ficaram explicitadas. Então, a relação de consumo é muito importante. Então, a gente, quando sai para comprar alguma coisa, devia pensar, né? Primeiro, eu preciso, né? E de quem eu vou comprar, né? Por que eu vou comprar e como que eu vou fazer. A embalagem, precisa de embalagem. Vocês sabem muito bem, vai no shopping e a pessoa... Eu lembro de um tempo que eu ia comprar numa loja muito famosa e eu pedia para não botar sacola, não botar cedinha, a vendedora ficava ofendida, como se eu tivesse uma afronta. Como você não quer a embalagem? Não quero a embalagem, porque é um desperdício. Vou chegar em casa e vou jogar tudo fora. Então, trazer essa consciência para o consumo, e muitas vezes nós, consumidores, não nos damos conta da importância que o ato de consumo tem para tudo, para qualquer, eu falei de serviço, né, entrega de alimento e tudo mais, mas qualquer bem que a gente vai comprar. Então, fazer perguntas, né, por quê, para quê, né, de quem, como vou usar e como vou descartar isso depois, tem um valor imenso na sustentabilidade. E se cada um fizer a sua parte, se somar por milhões de consumidores que se tornarem conscientes, a capacidade de mudança que a gente tem no mercado, na forma de consumir, ao eleger as empresas, a gente tem um impacto sobre a sustentabilidade. Então, consumo e sustentabilidade
estão dentro, dois lados da mesma moeda, não tem como separar. Ao que você falou, Ricardo, eu acrescentaria que também de onde veio e para onde vai, né? Então, assim, a gente estava falando antes nos bastidores, uma grande empresa aí de bebidas já comprometida e já adotando as embalagens descartáveis e agora no próximo, no passo já de não só serem embalagens descartáveis, mas a produção das embalagens também serem fruto de reaproveitamento e etc. Então, de certa forma, a exigência de quem já está atuando, né, ela aumenta. Quer dizer, é uma grande, talvez a maior empresa aí de bebidas. Isso também é uma demonstração de que sustentabilidade não impede o sucesso, o lucro, o emprego e uma série de coisas, que é importante a gente falar isso, porque há um tempo atrás era custo, Claro. era problema. Super bem lembrado, perfeito. E tem um outro exemplo de uma grande empresa de bebida que ela sabe que o negócio dela vai acabar, né? Essa coisa de você ficar levando garrafa para lá e para cá não existe, não tem cabimento. E a gente fala de reciclagem, mas a reciclagem consome muita água e energia também. Sim. Então, a questão do reuso, né, da reutilização das coisas, tanto em voga hoje com as assinaturas de coisas usadas, o mercado de roupas usadas não para de crescer. Então, essas coisas, quer dizer, felizmente é uma geração com outra cabeça vindo aí que está muito consciente disso. E antes de a gente reciclar, a gente pode reutilizar também. Mas muito bem lembrado, o teu exemplo é muito bom. Mesmo porque a sustentabilidade também tem o que eu consumo para mim própria, né? Quer dizer, então tem muita empresa aí que está assim, com seus dias contados, que anos que sejam, porque também estão produzindo coisas que não são benéficas a mim enquanto ser, né? Não só ao meio ambiente, então isso tudo interfere. E, Rosane, nessa pegada do consumo, vamos continuar um pouquinho em cima do consumo, não tem como não pensar no ODS 12, né? Certo. E aí eu já queria levantar a bola dos ODS para falarmos um pouco do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, agradecer a participação, né, nesse encontro marcado. A FACOP participa do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial provavelmente há mais de 10 anos, é uma história muito interessante de desenvolvimento que vocês percorreram. E você me chama de Lady dos ODS, eu não tenho como pegar um pouco também das minhas caixinhas, né? O ODS 12, que trata de consumo, ele realmente impacta em todos os ODS. O recorte que o Vaccaro fez aqui, né, foi a questão do 6, a questão da água e a questão do 7, que está intrinsecamente ligado da energia. Agora, se a gente pensar que no consumo realmente, né, você está ali utilizando todos os recursos naturais e a gente está no cheque vermelho, né, a data de sobrecarga esse ano foi em julho, o que foi surpresa, porque afinal de contas, eu imaginei que por causa da pandemia, né, do slowdown, né, uma redução de produção em alguns setores, que a gente poderia até avançar a data de sobrecarga, mas não, ela já aconteceu dia 27 de julho. Significa que a gente não vai dar conta de continuar com o modelo de produção atual, né, que não é uma decisão de sim ou não, a gente vai ter que fazer essa mudança, né, uma ruptura no modelo de produção, e a mesma coisa do lado do consumo, porque não existe, infelizmente, grande possibilidade de futuro se a gente não pensar dessa forma, né? A gente está quase chegando a 8 bilhões de pessoas, e daí vamos pensar lá no consumo, em relação ao objetivo número 1, a pobreza, né? Eu tenho, de cada 7, 8 bilhões de pessoas, eu tenho quase de 1 a 3 que não têm a condição de consumir, né? Vivem na extrema pobreza, que é o conceito de extrema pobreza. E, por sinal, né, falando dos ODS, a grande contribuição dos ODS é que ele trouxe, né, além dos objetivos, que tem coisas que são meio utópicas, né, não dá para dizer que a gente vai erradicar a extrema pobreza, né, que é esse o primeiro, mas ela trouxe coisas fundamentais, como metas e indicadores. Afinal de contas, qual é a meta? A meta, ela diz lá em reduzir pela metade a extrema pobreza. Então, portanto, não é erradicar, não é zerar.
E, assim, ela contribui, por exemplo, na questão dos indicadores, né? Um dos indicadores que fala da extrema pobreza é viver mais ou menos com $1,25 por dia, ou 1,25, tem gente que fala 1,90, mas vamos ficar aí com R$10 por dia, né? Então, há uma grande população, quase 3 bilhões de pessoas no mundo, que não tem 10, né, reais, aí, vamos pensar, por dia para consumir, né, que são a extrema pobreza. Então, o impacto do consumo, e daí, assim, será que essas pessoas que estão na extrema pobreza conseguem satisfazer as suas necessidades? Porque a sustentabilidade, um dos grandes conceitos, né, do desenvolvimento sustentável, é aquele que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras. O problema, né, a Vaccaro pode contribuir nessa questão, é que não tem como satisfazer as nossas necessidades. Quem tem uma renda alta cria necessidade, consome o que não precisa consumir, né? Enfim, usa mais do que precisa usar. Em compensação, centenas e milhares de pessoas não estão consumindo. Então, a pergunta né, se a gente for lá na linha lá do Maslow, né, uma coisa é você ter a capacidade de satisfazer a tua necessidade, né, de consumo, de comer, beber, o básico do básico, né? Outra coisa é você ter capacidade de satisfazer a necessidade de consumir a saúde adequada, né, a moradia adequada, né, outros bens que começam a aumentar e que você vai ter na medida que você vai aumentando aí a tua satisfação das necessidades. Então, com certeza, é difícil, né, o consumo é uma coisa complicada, a gente tem que passar por todos os ODSs, principalmente, né, no 4, na educação ambiental, que, né, a gente pouco fala ainda, mas da socioambiental, que é fundamental, e a gente tem que mudar o modelo de consumo pensando de quem produziu aquele produto, da onde veio, para onde vai, qual a embalagem que está sendo utilizada e assim por diante, né? Pensando também, que eu acho que eu gostaria também que o Ricardo fizesse uma avaliação, nessa relação, quando a gente pensa, né, no tripé da sustentabilidade econômica, social e ambiental, que uma coisa na hora do consumo é pensar só no aspecto econômico, mas a gente exclui no social, a gente polui no ambiental, e é impossível satisfazer aí todas as necessidades. Nesse sentido também, essa questão de que uma coisa é a necessidade do acionista, ele quer lucro, a outra coisa é a necessidade do colaborador, ele quer segurança, ele quer emprego, a outra coisa é a necessidade do cliente. Como satisfazer as necessidades dos diversos stakeholders, das diversas partes interessadas para se alcançar a sustentabilidade. Para a gente bater para os outros ODSs que envolvem aí a questão, né, do emprego, a questão da inovação, né, e mudanças climáticas, que é fundamental, né? A questão dos ODS, a questão é sistêmica, né? Então, você lembrou bem, um afeta no outro, que afeta no... E não dá para trabalhar separadamente. Mas o tema que você levantou, você imagina que... tem um eco aí? Você imagina que... Você lembra quando o mundo estava crescendo, né, antes da pandemia? E as pessoas que estão deixando a pobreza querem consumir. E se todos consumirem no padrão que o Ocidente consome, aí não tem mesmo planeta, não tem não tem 4 que vão dar conta. Portanto, como você bem falou, a conta não fecha. E se não fecha, você tem que voltar e todos vão ter que consumir de uma forma diferente. Então, essa coisa da necessidade tem que passar por uma nova consciência. Porque a conta não fecha, não há recurso para produzir tudo que se vai consumir. Veja o que acontece com a China, né? Um bom exemplo, que tirou milhões e milhões de pessoas da pobreza pelo consumo e passaram a consumir muito, e não é um dreno, né, de matéria-prima do mundo inteiro, e se todos não mudarem a forma de consumir, simplesmente não fecha, e essas pessoas não podem ficar de fora. Então, um desafio tremendo. Então, por isso a Agenda, né, 2030 e essa questão sistêmica, que passa por uma mudança de cultura e uma mudança de comportamento, e aí o consumidor tem papel central, porque é ele que decide na hora que ele consome, de quem, né, como, quando e por quê, né? E quanto, né? E quanto, devido ao desperdício, né? Uhum. O desperdício ainda é muito grande, né? Então eu colocaria o quanto aí também, Ricardo, porque
consumiria menos, gastaria menos, né? E o impacto negativo seria menor, porque também Sim. não faltaria toda a máquina da produção, né? Então, Mas nesse quanto também tem o outro lado da moeda, né? É o lado do endividamento, né? É só a gente escutar na televisão, as pessoas estão consumindo, às vezes, o que não tem condições de pagar. E daí o endividamento é uma coisa muito séria, né? Então, o aprendizado, a educação financeira, o aprendizado do básico, né? Aquilo que sai tem que ter entrado primeiro, enfim, no sentido de que tem que ter entradas e saídas, e o equilíbrio financeiro, porque quantas pessoas, né, também não estão impactadas na questão da saúde mental por não dar conta da continha do fim do mês, né? Porque o consumo, né, fortaleceu ali, gastou o que tinha em termos de recursos, e daí gera outros problemas e assim por diante. Perfeito. Vou aproveitar aqui e dar boa noite para Roque, Aline Vasco, Kennedy, Fábio Spísla, Priscila Arruda, Mário Guedes, já falei de Mário, e Mário coloca uma questão aqui, Ricardo, que eu vou passar para você, tá? Que quando falando no consumo, não só na compra ou uso, mas também a situação da execução dos serviços. Então, como, por exemplo, né, tão falado no nosso setor, e hoje a gente debateu isso tanto aqui na FACOP, como substituir pano e rodo na limpeza profissional por equipamentos, materiais e métodos mais conscientes. Mas antes, completando essa pergunta, eu quero também destacar o seguinte, que a RL, a qual o Ricardo preside, realiza uma série, a prestação dele é distribuidor, né? Se eu falar errado, você me corrige, Ricardo, por favor. É isso mesmo. Mas eles não só vendem e entregam produtos e equipamentos, mas eles vão também com processos e com educação, né? E aí a gente vai concordar, acredito todos, que a educação vai estar em qualquer nível, em qualquer setor, permeando isso tudo da sustentabilidade. Então, por exemplo, foi publicado agora há pouco tempo no LinkedIn da RL um dos cases, eles têm publicado muitos cases, mas um case com a escola, com o Colégio Notre Dame de São Paulo. Campinas. Em que, e aí eu vou emendar isso com a pergunta do Mário, e você navega, nos mostra como é isso. Houve uma economia de 75,5% de volume de químicos e baixando de 17 para 10 itens nesse processo de limpeza. E não, gente, sim, gente, a Escola Notre Dame está um brinco, está brilhando, está saudável. Então, como é isso, Ricardo? Emendo essa questão e te coloco mais uma. Dá para trocar o pano de chão e o rodo pelo mop? Porque já aviso, né, gente? Lá no Museu da FACOP, aqui, Museu da História, quem sabe ano que vem, se essa já foi pedido, o pano de chão está dentro de uma redoma muito bem guardado, tá? Que a gente espera que isso mostre o lugar dele, tá? Então, eu queria que você navegasse aí. Depois, Rosane, completa aí você como consumidora, seja doméstica, seja através da empresa que você observa. Fiquem à vontade. Agora vamos entrar um pouquinho nesse setor da limpeza. E, por favor, gente, quem está aí, manda pergunta. Vamos comentar isso daí também. A pergunta do Mário. Primeiro, Mário, boa noite, obrigado pela pergunta. Essa pergunta não é de 1 milhão, é de 1 bilhão de dólares atualmente. Como é que a gente faz isso? Resposta é de 1 milhão, né? A pergunta não é a resposta. A pergunta, a resposta, exatamente. Exatamente. A Cássia deu o exemplo, né, do Notre Dame de Campinas, tudo tem a ver com tudo. Esse exemplo fala do consumo, de como você pode reduzir, e a gente tem invariavelmente conseguido reduções dessa ordem de grandeza, 80%, 85%, 75%, trocando a limpeza que é feita doméstica, com hábitos domésticos no meio profissional, por processos profissionais, considerando a complexidade dos lugares e as suas dimensões, e a produtividade e tudo mais. Mas a resposta, Mário, na verdade, é muito simples, né? Fazendo exatamente o que vocês fazem aí. Treinando e conscientizando. Mesmo assim, não é fácil, porque se fosse fácil, a gente já tinha mudado esse jogo há mais de 40 anos, quando
né, desde o nascimento da Abralimp, que tem investido nisso, em conhecimento, em treinamento. É um processo muito difícil. A gente vem de uma tradição muito ruim na prestação de serviços, muito ligada à venda de pessoas e não do serviço em si, do resultado em si, que está em transformação, mais lenta do que a gente gostaria, obviamente, mas está em transformação. E você demonstrar para essas pessoas quem é o faxineiro. Ele está na base social, né? Na base do tecido social. Está no fim da escala alimentar ali. É o primeiro emprego, às vezes o último, né, daquela pessoa, mas felizmente com esse processo de educação que vocês têm feito, por exemplo, a FACOP, consegue criar mobilidade social num segmento que era muito difícil, né, educando e treinando. E mesmo assim é difícil, porque a pessoa vem, muitas vezes, de casa com muitos problemas, tem aquele hábito, domina aquela técnica, e tirar aquilo que ela sabe por algo que é incerto, tem muita resistência. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade. Então, tem que ser muito criativo, criar e mostrar, porque depois o resultado, com ergonomia, produtividade, a vida das pessoas melhora, a saúde melhora. A gente tem depoimentos comoventes de mulheres que chegam em casa, às vezes o nosso consultor, o técnico, chega e fala, você salvou minha vida. Eu falo, opa, calma, menos, o que aconteceu? Não, eu chegava em casa quebrado, com a espinha doendo, com as costas, sem a menor... Porque essa pessoa ainda tem que chegar em casa fazer o jantar para a família, ou para marido, ou para filho, e não tem energia, não tem, porque moeu, né, numa posição ergonomicamente inadequada para fazer o seu trabalho, consumiu toda a sua energia, desgastou, e então muda até a vida da pessoa, a adesão para essas ferramentas profissionais, com maior ergonomia e tudo mais. Agora, é o trabalho que a gente faz é um pouco ainda de formiguinha, que precisava ser massificado, porque se a vida das pessoas melhora, o serviço melhora, se as pessoas podem ser melhor remuneradas, por que a gente não consegue essa velocidade? Isso eu não sei responder. A gente trabalha todos os dias para que isso seja melhor e diferente, e a gente tem sido lento nesse processo, tem tido avanços, claro que tem, mas de muito lento, muito menos do que a gente gostaria e muito menos do que a gente precisa. Então, mas o que vocês fazem é o primeiro mandamento do que a gente tem que fazer. A gente faz como empresa lá na ponta, treina, mostra. E quando a pessoa assimila aquilo, depois vira um advogado, um fã, e precisa do respaldo da empresa, tanto seja ela prestadora de serviço, seja terceirizado ou não, né, precisa de um apoio, uma supervisão e a manutenção desses equipamentos e processos vivos, né? Isso também é sustentabilidade, né, Ricardo? Sustentabilidade do ser, sustentabilidade financeira da empresa, que tem menos turnover, tem menos afastamento, né? Tem os colaboradores ali mais fiéis, mais leais, mais produtivos, não é isso? Então, isso também é sustentabilidade. Você falou desse caso da pessoa que falou, você mudou minha vida, nós temos um caso aqui, tem muitos casos, tem um que teve uma formatura, e aí a esposa do rapaz que fez treinamento conosco falou, você salvar o meu casamento. Não, mas agora já foi demais, salvar o casamento, tá todo mundo querendo. Não imaginava tanto, né? Imagina, mas a história é mais ou menos isso. O rapaz jovem trabalhava na área de alimentação de shopping, por causa da agilidade, é um perfil, né? E ele, claro, serve jovens, então a vergonha era muito grande, tinha um recalque social, uma questão do preconceito, porque a limpeza ainda tem isso, né? As pessoas olham o pessoal da limpeza não com olhos de limpeza, e sim com olhos de sujeira, e ele não está lá sujando, está limpando. Então tinha toda essa tensão. E isso ela nos cantando. Então ele chegava em casa, não queria nem conversa. Não queria conversa, não, né? Chateado, de mau humor, cansado, doído, etc. Com os treinamentos, e a gente trabalha muito a questão comportamental, a questão do ser, a questão integral, ele começou a se assumir, a entender, e ele começou a chegar em casa mais disponível para a conversa, e ela falou, e hoje ele chega e a gente senta e conversa. Então, isso salvou. Então, isso também é sustentabilidade. A educação vai estar aí em todos os lados. E volto para a Rosane, que Rosane está no outro ponto, que Rosane é cliente, né? Rosane trabalha em corporações, que é usuária, assim como todos nós somos usuários, né? E algo que a gente conversa muito é como é que é essa receptividade ou esse reconhecimento desse profissional que está lá.
Está melhorando, Rosane? Você acha que você, que é usuário e tem colegas, você acha que esse profissional já está sendo visto realmente como alguém importante? A Assim, pandemia né? mudou ou não? Como é que... Eu vejo que houve uma grande evolução, né, no prestador de serviço, no asseio e conservação, nesses últimos 30 anos, né? Eu tive uma experiência de mais de 30 anos atrás, morei na Inglaterra, e na Inglaterra os serviços eram separados, eram contratados. Vem a pessoa de carro, passa a roupa, vem a pessoa de carro e faz a comida, vem a pessoa X, limpa os vidros, e assim por diante, né? Então, a divisão, né, das tarefas na Europa, principalmente, já é muito diferente há muito tempo. Agora, no Brasil, não tem como não fazer essa associação. Para todo profissional, né, ter sucesso, ele precisa dos 3 básicos ali, critérios, que é conhecimento, né, habilidade e atitude. Então, o que acontece? A gente vê, eu vejo que as pessoas no setor do asseio têm vindo com mais conhecimento, tá? Conhecimento do quê? Qual é o produto que serve e que não serve. Eu tive minha experiência lá em Londres, eu fui pessoa de fazer limpeza, foi uma experiência fantástica na minha vida, de aprendizado, né? Fui com o objetivo de estudar inglês e passou essa experiência eu tive, nem sei se eu já contei isso. Mas o que acontece? É conhecimento do produto certo para passar no lugar certo, que envolve treinamento, que envolve um caminho, né? A habilidade de fazer aquilo. Não é qualquer um que tem habilidade para fazer a limpeza, tá? Há uma diferença entre a minha pessoa que vem aqui, que faz, eu fico pensando, como é que ela conseguiu deixar um tapete tão bonitinho assim? Eu não consigo. Ela entende? Ela tem a habilidade ela tem isso. E a atitude, que é o principal, eu acho, em qualquer profissional. Mas no do asseio e conservação é fundamental, porque você tem que confiar nesse profissional. Você deixa, às vezes, o teu filho recém-nascido com um profissional desse, você deixa a tua empresa, né, nas mãos de computadores, de segurança, enfim. Então, eu não vejo, né, assim, eu vejo que houve uma evolução muito grande, com certeza a FACOP contribui muito nesse sentido, né, de capacitação, de valorização, que é uma coisa que só melhora, né, esse processo do profissional. E daí a invisibilidade é uma coisa que que passa para a questão cultural, né? Se para muitos a pessoa que presta um serviço ela é invisível, é porque talvez na cabeça dessa pessoa tenha um viés inconsciente, um preconceito, alguma coisa que está por trás. Mas o profissional de asseio ele é fundamental, sabe? Eu vejo, às vezes eu queria até passar esse feedback, né, para a pessoa que me atende aqui. Ela transforma meu dia. Depois que ela sai daqui, a minha casa é outra, entende? Então, esse profissional faz a diferença todo dia em algum lugar. Os nossos porteiros. Sinto uma saudade enorme dos porteiros. Eu faria um baixo-assinado não a esses equipamentos eletrônicos, porque você deixa impessoal, você não tem aquela segurança que você tem. Então, e é nicho de trabalho, é a posição de trabalho, né? Então, essa coisa de automatizar tudo, de tirar as pessoas, eu sou contra. Nada como, às vezes, a velha e boa porteiro, por exemplo, porteiro. E aí eu volto a falar, essa relação também é a sustentabilidade, né? Porque estamos todos inseridos. Uma coisa que a sustentabilidade traz, eu não sei se vocês concordam, é que ela não traz a concorrência, ela traz a colaboração. Então, se a gente não enxergar todo mundo que está envolvido, fica muito difícil. Tem muita gente aqui apoiando a educação, a Priscila Arruda, que é a nossa gerente de sustentabilidade, falando educação é a base para a sustentabilidade, o Mário agradecendo. E sobre essa questão de educação e reconhecimento, é muito importante, e a gente gosta muito de falar, que é o seguinte, o profissional, como qualquer outro, de qualquer que tenha oportunidade de fazer qual formação for, e ser preparado para o mercado de trabalho, qualquer pessoa, né, a educação te convida a querer mais e te dá autonomia. Eu não gosto de falar empoderamento, te dá autonomia, mas é muito importante que o meio que ele chegue esteja preparado para reconhecê-lo também. Então, nós temos casos tristes, mas eu vou contar casos felizes, que hoje, em reunião, nós lembramos de 2. O David está aí, da Spartan, pode confirmar para a gente. A Spartan é uma das nossas apoiadoras, nós usamos produtos aqui para nossa manutenção e para as aulas.
E aí o diretor comercial veio visitar uma empresa, Ricardo, veja bem, veio visitar uma empresa em Curitiba e foi fazer a demonstração dos produtos, né? Porque os produtos têm toda a diluição. E a servente, não foi acabado, falou assim: não, o senhor não precisa não, porque eu fiz curso na Facop, eu sei fazer a diluição e sei utilizar. Ele ficou Bárbaro. Feliz, nós ficamos mais felizes que de alguma forma a gente está dando um retorno para esse apoio, né? Um outro aconteceu há pouco tempo, eu estava numa reunião e falei de Facop e a menina da instituição falou assim: nossa, ela é assessora do presidente e ela falou, a copeira oficial não estava lá e veio uma outra menina e ela ia ter um coffee break, uma coisa no dia seguinte. Ela falou: eu vou chegar mais cedo para te ajudar. Ela falou: não precisa não, eu sou formada na Facop, eu sei muito bem fazer meu serviço. Então, assim, é muito bacana. Agora, é muito importante que as pessoas que escutam isso estejam prontas para escutar isso e não achar isso um absurdo ou um afronto, e sim agradecer. Isso também é sustentabilidade. A gente está falando de sustentabilidade do ser, né? A Shirley Figueiró vem nessa linha também. A Shirley, ela também faz trabalhos maravilhosos. O fortalecimento da autoestima é de muita importância para que os próprios funcionários da limpeza busquem o aprimoramento. É isso. E tem o Fábio Spícila, que falou: penso que a questão de consumo que está muito relacionada com a forma com que vamos lidar com o material que ele irá gerar, que aquilo a gente falou, né? Da onde vem para onde vai. Tentar reduzir, se não conseguirmos reduzir, tentar destinar da maneira correta. E são pequenas ações, né, gente? Não, tudo é grande, são pequenas. E com essa matéria, essa discussão que a gente já está, eu volto para vocês e penso aí: qual a aplicabilidade, como isso se torna aplicável, Vaccaro, esse tema se torna aplicável nas empresas médias, pequenas? Qual a aplicabilidade disso? Isso é uma dificuldade enorme, né, da aplicação. Quem do nada vai se meter com os ODS, ou seja lá o que for, vai ter muita dificuldade em criar um sistema para poder... a gente fala de uma gestão, né, gestão sistêmica, que tudo tem impacto e considera todos os stakeholders, né? E isso não é fácil de fazer. E claro, existem muitos caminhos, existem os indicadores ETOS, existe o sistema AB, existe o próprio SEBRAE, tem, né, e vocês, todas as organizações de vocês, de associações empresariais, têm feito trabalhos. Agora, a média empresa tem tido muita dificuldade. Primeiro, ela pode entrar para isso via grandes compradores, clientes delas, que exijam que elas passem a adotar políticas mais adequadas no tema, ou entrarem num sistema desses mais completo. Mas eu falo por experiência própria, no meu meio, né, no meio da distribuição, no meio que eu vivo, como as empresas, às vezes, alguém desperta para esse tema e não tem isso naturalmente. É muito fácil desanimar logo no começo. Muito fácil desanimar, porque, primeiro, eu lembro que nos anos que eu tive no Acatu, existia uma pesquisa que falava assim: todo ano o Acatu faz pesquisa do consumo consciente para ver a evolução do tema no Brasil. Há 20 anos o Acatu faz isso. Existia uma pergunta assim: você pagaria mais caro para ter um produto mais sustentável? Invariavelmente as respostas são sim, pagaria. E chegaram até a medir quanto mais pagaria para ter um produto mais sustentável. Mas na prática, não acontece. E o empresário, ao ver essa dinâmica, né, não ver esse reconhecimento no preço, porque, é mais caro? Não, na medida que você faz uma gestão sistêmica, incorpora em todos os seus processos de gestão o tema da sustentabilidade, não tem por que ser nada mais caro, até porque você vai economizar recursos, você vai economizar matéria-prima e muitas vezes vai economizar educação para vender ou para comprar. Só que, ao não ver essa conexão direta entre o benefício, às vezes as pessoas desistem. Então, eu vejo que há um espaço muito grande para se fazer um trabalho no país para pequenas e médias empresas, para elas entrarem voluntariamente e terem reconhecimento e abrir mercado, porque para muitas abrem nichos importantes de mercado, né? Muitas empresas organizadas exigem certas práticas que a maioria das empresas não consegue atender.
Então, nós precisamos trazer muito esse tema, não só para esses que estão estabelecidos, mas para as associações empresariais, para outros fóruns, para ganhar massa crítica e transformar o mercado realmente com adesão importante de empresas pequenas e médias, porque tem tido muita dificuldade. E mais ainda, só para encerrar esse comentário, no movimento que vinha crescendo, né, o ODS oxigenou muito, né, essa questão, esse tema nas empresas. Quando você chega à pandemia, a despeito da pandemia mostrar o quanto a insustentabilidade causa prejuízo para os países, para as empresas, para as pessoas, né, ficou tudo explicitado na pandemia, as empresas às vezes regridem para o modo de sobrevivência. E aí essa agenda perde. Eu espero que não tenha perdido, eu espero que essa consciência que a pandemia trouxe, desses desequilíbrios, da desigualdade social, tudo isso impacta na economia, né? Para quem tem empresa, isso é menos mercado, é mais problema na hora de tocar um negócio, que isso desperte para que a sustentabilidade é a solução, né? Ela não é parte da solução, ela é a solução para esses problemas que ficaram explicitados. E nós precisamos de adesão em massa das empresas e precisamos acelerar o processo da entrada das pequenas e médias nessa agenda. E aí eu vou puxar para fazer um link com outro assunto que não tem como a gente não falar na sustentabilidade, que é o ASG, ou ISD, como muitos falam. Você, quando falou, né, Ricardo, dessa questão da contratação, dessa questão do consumo, né, e aí eu fiquei aqui pensando nesse consumo, passei quem contrata o quê, porque não é só a compra, né, a contratação de serviços também. Então, e aí vai ter que passar pela área de governança, quer dizer, o que eu estou contratando, quem que eu estou contratando, porque isso também vai afetar todo e qualquer consumo e impacto, seja social ou ambiental, e de governança na minha empresa, né? Seja ela pequena, média ou grande, né? Então, se a gente pensar, né, as grandes contratam médias e pequenas, talvez, ou não, mas isso tudo, né? Quer dizer, não dá mais só para contratar, como não dá mais para a gente comprar só pelo valor, né? Eu compro algo que é mais barato, que dura menos, que vai gerar mais resíduo e etc., que vai poluir mais. Então, esse olhar doméstico também, e no caso do nosso setor, muito isso, né? Quem que eu estou contratando, como é que está essa empresa, como é que é a relação com funcionários, qual é o cumprimento dela com as leis, né? O que ela usa, é uma gama muito grande. Aí a gente já vai entrando na governança. E a Rosane falou uma outra coisa de governança que falando, né, do profissional da limpeza, que ele está por todas as áreas de uma empresa. E ele realmente vai, né, da cozinha à sala do presidente. Ele está ali mexendo, limpando, né, organizando. E isso também tem relação com governança quando você pensa numa das regras de LGPD, do que está na mesa, etc. Então, tem muita coisa. E eu vou te passar, Rosane, para você puxar essa questão do ASG para a gente com sustentabilidade, depois voltar para Ricardo, mas até convidar o pessoal novamente, né, entrar no nosso YouTube, facop.oficial, e conhecer o programa O ASG no ASG. É algo que a gente começou a fazer aqui. Para quem não é do setor de limpeza, quando fala ASG, a gente pensa no auxiliar de serviços gerais. E aí nós resolvemos fazer esse trocadilho, o ASG no ASG. Então tem um programa lá, uma apresentação, tem falas de nosso parceiro, da própria Rosane, do Pacto Global, do Caio Magri, do Ethos. Então, assim, tem muita coisa legal também. É importante que a gente convida para conhecerem. E a Facop atua nisso também, quer dizer, nós somos, né, fomos criados, somos mantidos pela Convenção Coletiva, a União do Sindicato Patronal e Laboral, e a gente está sempre, não só atuando nessa educação, saúde, segurança e empregabilidade, mas tentando também antecipar as necessidades dessas empresas, que a gente sabe, Ricardo, que o cliente vai pedir em algum momento. Os clientes sérios que já estão se engajando, eles já têm, Rio e São Paulo já estão pedindo muito, senão não fecha aí a cadeia
não é produtiva não, mas me faltou a palavra aqui, mas acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Então, assim, as empresas vão pedir. A limpeza talvez seja a última demandada, né? Embora devesse ser a primeira pela sua importância e não tem mais como negar a importância desse setor para a saúde e bem-estar da gente. Mas vai pedir. Vai, essa questão de governança, do ESG, de sustentabilidade, de compromisso, de indicadores, vai, né? Então, aí talvez, Ricardo, talvez as empresas legalizadas que estão praticando, que estão fazendo tudo, vão estar até mais incentivadas nos seus consumos de produtos, de processos, de equipamentos e efetivamente contribuir. Mas aquelas que realmente estão saindo aí pela culata, talvez isso estimule até uma limpeza no setor, sabe? Valorizando as que realmente estão cumprindo o que precisam. Me animei aqui, me desculpa aí, gente. Rosane já sabe, a gente vai se animando. Por favor. Cássia, assim, você coloca essa questão do ESG, né? E daí o Ricardo fez ali uma leitura histórica, né, do tempo, né, que, por exemplo, Ethos, que a Catu contribuiu já para todo esse movimento de sustentabilidade. E daí a gente vê, né, no histórico lá do desenvolvimento sustentável, da definição de Brundtland, ou a mesmo do John Eccleston, né, do tripé, e daí começa a se criar agendas, né, primeiro os ODMs, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, depois eu dizia, nós éramos felizes e não sabia, porque era 8, né, e agora são 17, tudo bem, agora eles são divididos em 5 grandes P's, que não deixa de ser, né, o P do planeta, o P das pessoas e o P do profit, que não se fala mais em profit, fala em prosperidade, a paz e as parcerias, né? Mas, enfim, e o ESG vem complementar essa questão da importância, e daí eu vejo que é importante, é o aspecto do lado financeiro, estabelecer critérios, né, desde concessão de créditos, desde, né, de avaliação de valores da bolsa da empresa, para também fazer quase a mesma coisa. Ela vai na questão ambiental, né, o A desculpe, em inglês, né, I do environment, do ambiental, que daí, nos ODS, a gente vai falar do 6 da água, do 7 da energia, do 12 do consumo, do 13 das mudanças climáticas, do 14 dos mares e do 15 da vida terrestre ou biodiversidade lá que trata. Então, a empresa teria que pensar, né, em todas as suas ações, quando ela vai aí ser avaliada se ela é sustentável ou não, pelos critérios do ESG, a questão de todas essas metas que estão por trás, né, utilizando os indicadores cabíveis em cada situação, se ela é ou não, entre aspas, sustentável. Aí vai na questão social, né? No ODS1 da pobreza, no ODS2 da fome, da 3 da saúde, do 4 da educação, do 5 de gênero, e a gente coloca o 10 da desigualdade. Então, a empresa é social? Se ela tiver, né, reduzindo a extrema pobreza, se ela estiver contribuindo para melhorar ou diminuir a insegurança alimentar, se ela está fazendo, né, alguma coisa concreta em prol da saúde dos seus colaboradores, da comunidade do entorno, enfim, das suas partes interessadas. Também não é só no relacionamento. Era uma coisa que o Vacro falou, que eu acho a palavra fundamental aí desse todo processo, de tudo, é o processo, né? Porque, assim, a gente sabe que para esse desenvolvimento sustentável dessa linha histórica, a gente tem os players. Governo, não tem como fazer as coisas acontecer sem políticas públicas, governo. Empresas, e daí a FIEP, a Federação das Indústrias, ter todo esse movimento há muito tempo, né, em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As organizações da sociedade civil, né, que são inúmeras, que têm as suas causas, e os voluntários, a sociedade organizada. E como é que a gente consegue fazer isso? Por meio de políticas públicas, por meio de programas, projetos, por meio de planos, por meio de práticas, né, que a gente chama das boas práticas, e por meio do pequeno, não menos importante, P de processo. Tá? Eu não preciso, às vezes, colocar lá a minha empresa, sabe, num ranking de sustentabilidade, eu não preciso dizer que eu estou alinhando com os ODS, eu não preciso dizer que eu sigo a ESG ou qualquer outra plataforma, se eu tiver o compromisso de olhar para o meu processo e ver
o aspecto econômico dele, o quanto ele é economicamente razoável, o preço que eu cobro por aquele produto, resultado daquele processo, ele é razoável, eu consigo, por exemplo, que é a base da pirâmide de consumo do produto, né? A questão do social, quem fez esse produto envolve, né, a contratação ou não contratação de pessoas, né? A questão daí da governança, é íntegro o processo que eu faço nesse processo. Então, assim, pensar em alinhar, né, as responsabilidades que a empresa tem no econômico, social e ambiental, e daí na questão da governança, a gente vai lá pensar nas cidades sustentáveis, no 11, né, na questão da inovação, né, que é uma decisão de qualquer empresa, inovar. Quando se fala em sustentabilidade, você está falando de inovação, você tem que fazer alguma ruptura, você vai ter que mudar alguma coisa no teu processo, né? A questão do trabalho decente e crescimento passa pela governança, né? Essa contribuição, por exemplo, voltando ali na questão da cidade, se uma empresa escolhe um município de baixo IDH para se instalar, para se relocalizar, ou porque a água está escassa no seu estado, ou por qualquer outro motivo, ela está contribuindo com o desenvolvimento sustentável, né? E assim por diante. E, com certeza, paz, justiça, instituições seguras e parcerias. Então, ele agrega e fortalece o que a gente fala, a importância de pensar a longo prazo. Para satisfazer as necessidades das gerações presentes, eu tenho que ter essa concepção de que nós não somos os donos, né, do pedaço, que a gente tem que respeitar as pessoas e as gerações que vêm aí pela frente. Está muito bem colocado pela Rosane. Só queria agregar um comentário. Militando nesses 20 anos aí, minha vida paralela no movimento de responsabilidade socioambiental das empresas, eu lembro de muitas discussões, desde lá atrás, no começo, a gente percebia que este movimento só iria se acelerar, ou seja, a gente sentia muita falta do comprometimento do acionista, do investidor. Então, a gente fazia, as empresas evoluíam, chegava alguém, comprava a empresa e queria ganhar dinheiro, queria valorizar e reduzir custo para vender para o próximo e assim sucessivamente. E aí a gente via que tudo ia por água abaixo. Quer dizer, se você não tem um investidor comprometido com essa agenda, era muito difícil você ganhar escala e velocidade nesse processo para fazer frente à necessidade que tem o planeta. A diferença do ASG é que nesse processo que a Rosane bem descreveu de governança, ele traz esse comprometimento, porque o acionista hoje, moderno, ele percebe a escassez de recursos naturais, a pressão da sociedade e os custos de não compliance, né, no mínimo que eu quero, não, né, na questão da lei, ficou muito mais caro isso. E aí esse tema da governança entra como grande diferencial para acelerar de novo. Então não é uma moda mesmo, é um negócio sério que traz a visão do acionista e do investidor para a agenda, que reforça o G, né? Que é a governança desse tema. Esta é a grande diferença que está colocada, e cada vez mais esse investidor precisa estar qualificado nesse tema e saber onde ele está enfiando o dinheiro dele, porque senão pode dar ele percebeu, né, pelo pior caminho, né? Infelizmente, podia ter sido consciente, podia ter sido voluntário, mas através dos anos que esse espaço está encurtando e os riscos ficaram muito grandes. Então, essa agenda ganhou esse contorno importante agora e está acelerando, felizmente. Esse agenda ASG, o ISG, já existe aí há 10, 15 anos, talvez, né, que já existe isso. E agora é como se estivesse tendo uma linha alinhavando isso daí, né? E a gente falou no início, né, de sustentabilidade. A gente, quando falava de sustentabilidade, falou-se durante muito tempo sustentabilidade financeira da empresa, que batia de frente com a sustentabilidade ambiental, você tinha um ou outro. Depois, quando falava sustentabilidade, talvez hoje ainda para muita gente, quando você fala de sustentabilidade, está falando de meio ambiente e de ecologia, né? E não é só isso. E aí vem a sustentabilidade da pessoa, vem toda essa questão, e a gente não sai do social, porque a pessoa está no A, no S e no G. Né? As pessoas estão atuando, gerando, recebendo, provocando, e etc.,
em todos. Então, a gente não vai deixar de ver, é responsabilidade das pessoas, seja ela empresário tomando decisão, seja eu na minha compra ali doméstica, seja fechando a torneira, seja, enfim, seja fazendo uma série de coisas. E também gerando emprego. E aí, vocês vão me dar licença, mas eu preciso festejar, quero festejar com vocês. A Kelly, que é a nossa gerente de RH da Central de Empregos, acabou de mandar um WhatsApp no nosso grupo fechado, dizendo que fechou o dia com 90 pessoas empregadas, hoje, de um novo contrato. Então, parabéns, Kelly, parabéns, equipe, parabéns, FACOP. É uma empresa nova que chegou, ganhou novos contratos e estamos trabalhando todas as vagas. Então, fechou aí. A gente tem que celebrar mesmo. Isso também é sustentabilidade, né? Porque são pessoas empregadas em empresas prestadoras de serviço de limpeza, legalizadas, com todos os seus direitos, etc, etc, etc. E que agora, ainda de tudo, vão poder usufruir da FACOP. Então, fica aqui o meu festejo, lembrando, né, Rô, que há alguns anos atrás, vou pedir até para você falar um pouco do selo ODS aí para todo mundo, e alguns anos atrás a FACOP ganhou o primeiro lugar do ODS estadual, né, que até hoje a gente lembra, não com vergonha, viu, Ricardo, porque a gente fez uma festa no palco da FIEB, assim, foi uma confusão, de ganhar o primeiro lugar estadual, e foi justamente nessa combinação educação e emprego. No sentido de tangibilizar, de materializar, de exemplificar, né? O SESI faz algumas edições, né, já há alguns anos, um reconhecimento das empresas que fazem, né, os seus programas, que várias empresas fazem projetos, programas ali, né, voltados a diversas causas aí da sustentabilidade. E daí o selo é difícil, é um processo complicado de avaliação, porque são, né, mais de quase 300 organizações, é difícil chegar no vencedor, também uma equipe, uma comissão julgadora diversa, mas o que acontece? É nesse intuito, sabe, de fazer até a grande diferença entre a minha fala e do Ricardo, é que o Ricardo é um empreendedor e um empresário que foi na prática. Quando eu posso, a gente coloca na prática, mas não na prática empresarial. E de colocar na prática empresarial que é o desafio. E quem coloca na prática empresarial pode ser exemplo para muitas outras organizações. Isso acontece, né? A gente vê no conselho, o conselho, de repente, às vezes ele é uma vitrine para as boas práticas, porque cada um vem, né, na questão da diversidade, na questão de todas as áreas ali que a gente trabalha, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na questão da destinação do imposto de renda, né? O quanto é simples. Eu posso estar fazendo claro que investimento social privado merece uma atenção bem inteira do acionista, mas isso às vezes não acontece, mas, nossa, eu tenho a possibilidade de destinar 1% para criança, 1% para idoso, 1% para a causa, né, da pessoa com deficiência, da questão da pessoa do câncer oncológico, para a cultura, para o esporte. Eu tenho diversas leis e às vezes a empresa não sabe disso. Então, é fazer esse caminho, né? É um caminho que às vezes tem o recurso e não é destinado para. Você quando falou do Ricardo agora, você respondeu o que eu falei lá no início, que o pessoal ia descobrir por que ele teve na dignidade e na sustentabilidade nos dois painéis. Porque ele é um empresário que representa dignidade e sustentabilidade no seu dia a dia, na sua atuação empresarial. E, Ricardo, sinceramente, você não para de crescer. A duras penas. Não, mas não funciona. Mostra que funciona, como a Roseli falou, funciona. Ué. Que bom. Tem que fazer direitinho, funciona. Eu tive um exemplo, né? Às vezes a gente tem alguns exemplos. Um conselheiro, ele foi na frente dos demais conselheiros dizendo que ele mudou o propósito do negócio dele quando ele entendeu. O negócio dele é saúde, é um negócio complexo, né? Que ele tinha que fazer a diferença. Ele faz, eu não vou citar, claro, a empresa para não ficar, mas de um valor muito grande, de uma empresa identificar que ele tinha um compromisso social da saúde, e não o compromisso de fazer lá a tecnologia mais cara, de ter o produto mais caro, né? Aquela coisa da base da pirâmide, né? Que a gente tem vários livros para ler, quem tiver interesse, né?
em relação a isso, de Prahalad e tantos outros, o quanto a gente tem que ter o compromisso, né, com os 3 bilhões que não estão tendo acesso a esse consumo básico e segurar a mão, e segurar a mão no bolso, né, para que as pessoas que tenham bastante recurso não consumam tanto como consomem, ou se consumirem, pense no aspecto social e ambiental, né, que está em jogo. É que não dá. Já entramos no cheque especial, né, Ricardo, quando a gente fala da terra, da ecologia, que o Leonardo Boff chama de casa comum, né, que é de todos nós. A gente entrou no cheque especial, é isso? A Rosane deu até a data. Eu lembro que a gente fazia o Dia da Terra e a gente falava em setembro que a gente já estava descontando o cheque dos recursos naturais. E ela deu a data. Esse ano foi em julho, né? Você falou? Então está sendo cada vez mais cedo, ou seja, o tempo está correndo. E por isso que as ações, né, do clima e da agenda dos países têm que funcionar rápido, não tem mais muito tempo a perder, não. Por isso que a ideia é colaboração, né? Não é concorrência, é colaboração. É verdade. E, gente, já caminhando para o final aqui, queria que a gente pudesse falar assim, muitas coisas que envolvem sustentabilidade, para que ficar bem claro, a gente está falando, não é só uma ação. Quando a gente fala, nós estávamos conversando, né, Rosane, governança, muita gente ainda confunde compliance com governança. Confunde não, como se fosse sinônimo um do outro. Está inserido, mas não é só isso. Quando a gente fala de racismo institucional, respeito à diversidade, equidade, dignidade, a gente está falando de governança. Né? Direitos humanos não é mais um assunto só de ONU. Direitos humanos é hoje o assunto que antes era recursos humanos numa empresa. Né? Então, a coisa está muito mais ampla. O que a gente está vendo, a gente está aí entrando no cheque especial, está degradando, mas ainda estamos aqui, pretendemos estar, e se a demanda do cuidado está muito grande, quem já embarcou está ficando mais exigente e ampliando ainda mais essa atuação. E aí é importante que a colaboração exista. Eu queria que vocês terminassem aí falando algo em relação a isso, ou o que quiserem falar dessa amplitude toda que é a sustentabilidade, né? Que a gente está falando, que a gente resume aqui como a sustentabilidade do ser, né? Que envolve tudo, não dá para separar. Não dá. Eu penso o seguinte. Ok. A questão básica de tudo isso é a questão de equilíbrio, a palavra-chave para tudo isso é equilíbrio. Respeito àquele que não tem acesso, aquele que está na base da pirâmide, né? Dar oportunidade para todos. E assim, a gente tem os 17 objetivos, e na minha concepção, o ODS 4, que é a educação, transforma e é a chave para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável. E só vai acontecer mesmo se houver o engajamento da sociedade como um todo, de ações pequenas, ridículas, tá? Às vezes é ridícula. Por exemplo, como pegar a tampinha, eu sou consumista de refrigerante, mas pegar essas tampinhas que para mim não vale nada, né? Doar para uma organização que vai reverter isso em alguma moeda, né? E assim para frente, né? Olhar melhor para o nosso resíduo, né? As esponjinhas. Trabalho fantástico que vocês fazem, né, destinam para uma organização específica que vai para, porque não é qualquer um que faz a transformação da esponjinha em outro produto, né? Então tem lá a cadeia, enfim, não é tão diversa assim de pessoas que fazem essa reutilização. Mas todo o resíduo, olhar para aquele resíduo básico do básico, né? Olhar para aquilo e pensar o que eu posso fazer para que isso realmente não vá para o lixo, né? Porque lixo não existe, né? O planeta é esse e a gente está jogando em algum lugar aqui, né? Esse é um desafio grande. Que todos, essa é a minha mensagem final. Né, do pequeno, né? Do seu dia a dia. É isso. Antes de passar, Ricardo, eu vou puxar uma outra coisa que é de sustentabilidade também, que é a questão do tempo, né? Que
quando a gente fala em desperdício, em consumo desadequado, é importante falar da vida da gente, da nossa sustentabilidade, da nossa sobrevida. É importante falar de tempo também, né? Como é que eu estou utilizando esse tempo? E ficar à toa também é utilizar bem o tempo, e muitas vezes, né, Rô, a gente merece. E aí... Sim, me desculpe, mas, Cássia, uma das coisas fundamentais agora que você está colocando é o consumo exagerado das mídias, que hoje estão dizendo que o WhatsApp, o brasileiro está gastando, em média, 10 horas por dia. Imagine o desgaste mental, físico, sabe, que vai acontecer. Uma coisa é a nossa geração. Agora, esses jovens que estão nascendo e vivendo em quatro paredes, na frente de uma tela, entende? Que consumo equivocado esse, né? Será que das 10 horas que ele passa na frente do computador, não poderia 2 horas, sei lá, jogar futebol, 2 horas ler um livro? Os livros, nós temos que resgatar o aprendizado por meio dos livros. Não dá para descartar totalmente, né, muita coisa que a gente tem aí de legado, enfim. E eu puxei isso antes de passar para você, o Vaccaro, até para sugerir aí, indicar um filme que eu vi, que eu não gosto de ficção científica, mas fiquei encantada, chama O Poder do Amanhã, O Preço do Amanhã, não sei se vocês viram, em que a moeda é o tempo. É o tempo. Você paga com tempo, você vende com tempo, você deposita tempo, você doa tempo para assistência social, que repassa o tempo às pessoas, e quando o tempo acaba, acabou. Não tem Então, assim, é muito bacana, tem cenas maravilhosas do tempo, a pessoa tem 2 horas, e quando ela é uma trabalhadora, e quando ela vai entrar no ônibus, o ônibus aumentou, e a partir daquele momento é 3 horas. Ela só tem 2 horas. Então, assim, parece bobo, gente, mas é maravilhoso, e ele mexe com isso tudo, Rô, como a gente está usando o tempo. E usar o tempo não é ser o tempo inteiro produtivo, tenso, não é isso. Né? E aí eu te passo, o Vaccaro, para... Esse eu já recomendo na leitura do italiano sociólogo Domenico De Masi, que fala do ócio criativo, né? Que muitas vezes foi mal entendido, muitas vezes, mas ele é o papa desse tema. Uma leitura dele abre muito espaço para falar sobre isso que você acabou de falar. Mas eu encerro falando uma historinha muito simples da minha vivência. A Rosane tem aí na biblioteca. Na verdade, apareceu aqui o da criatividade, mas Domenico De Masi é demais para tudo, né? Ele é bom demais. Né? Também ele ama o Brasil, né? Ele estava sempre aqui. É um privilégio. Mas eu vou contar uma experiência minha, você está falando de sustentabilidade, é uma experiência na empresa. No começo dos anos 2000, a gente viu que tinha que entrar nessa onda e incorporar essa agenda da sustentabilidade no nosso negócio. E nós achamos, então, que precisava de uma área de sustentabilidade na empresa. E criamos uma área liderada por um dos sócios, inclusive, a sócia, né, minha irmã, para desenvolver esse tema da responsabilidade socioambiental e da sustentabilidade. Passou 2 anos, a gente percebeu, fazendo a coisa, que a gente estava cometendo um grande equívoco. Não existe, não deveria existir a área de sustentabilidade. Ela deve ser introjetada em todos os processos de negócio. Então, quando você vai escolher um fornecedor, é aquela história do consumo consciente, né? Qual é o fornecedor? Esse cara tem trabalho escravo, degradante, infantil, ele degrada o meio ambiente, quer dizer, você vai fazer escolhas dos seus fornecedores que levem em conta o tema. As suas relações com os empregados, com os colaboradores, tem que passar por um outro nível de relação, né, que atenda essas demandas. Os clientes, o respeito ao cliente, a transparência, o treinamento e essas ações, entregar aquilo que você se propõe, é outro desafio, e tem a ver com isso. Então, você escolheu os produtos, você escolheu os serviços, você escolheu como você vai fazer isso, você vai incorporando em todos os processos de negócio, que se dá o nome depois, né, no fim, no topo, para a governança, mas, enfim, nós acabamos em pouco mais de 2 anos com a área de responsabilidade social e passamos todo mundo está envolvido com isso, né? O vendedor, quando vai vender, o combustível que você usa, o deslocamento que você faz, a frota, então, como você se relaciona com a comunidade do entorno, tudo isso tem a ver com tudo. Então, você passa a introjetar. Então, é um aprendizado de anos que você tem que envolver a empresa como um todo
nessa visão sistêmica, senão não funciona, senão você se frustra e não vai ver, não vai criar valor a partir daí, vai achar que está errado o tema. Não está errado, o tema é obrigatório. Então, é só essa historinha para encerrar, Cássia. Pois é, e quando você falou, eu falei, nossa senhora, nós aqui com a gerência de sustentabilidade, né? Mas o nosso comitê, ele é multi, então... não precisa se policiar por causa disso. Isso se aplica ao meu caso, né? Não, quer dizer, tem muitos lugares que é necessário ter um ambiente de eco, né, do tema. Isso, mas a ideia é essa, né? Ter aquelas pessoas que são especialistas e que vão ensinar a todos nós, ou vão esclarecer. Impulsionar. E que é uma troca mesmo, né? Porque ou todos fazemos ou não. Então, muito bom saber que é possível, né? Porque no ser já é realidade. Tá aí mais uma questão. Eu acho que, assim, ficou claro por que esses dois estiveram 2 vezes na Poliri, por que eu me senti realmente, verdadeiramente tão feliz de estar aqui com vocês, né? Que as nossas histórias, nossos encontros foram levados, né, indicados por pessoas por causa dessa afinidade, dessas conversas e etc. Peraí que está chegando mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O Kennedy, que é da nossa área. A sustentabilidade está em tudo, todos os processos dentro de uma organização. É isso aí. Gente, muito obrigada. Quero aproveitar e convidar todos para novembro, nós vamos ter o último Diálogos do ano. Provavelmente a gente vai tratar da questão social, vamos ter uns convidados bem bacanas aqui, porque dá tempo do pessoal, das empresas investirem todos esses percentuais aí. Não apaga o outro, eles são cumulativos, não é isso, Rosane? É o quê? Chega a 10%, 7%? 9%. 9%. Para pessoa jurídica, 9%. Para abraçar inúmeros propósitos aí. Né? Então, se me permite, Cássia, dia 19, a semana que vem, nós temos os 10, 12 organizações que estão apresentando seus projetos na área da lei de esporte e na lei de cultura. Tem bastante projetos na região de Maringá, mas, enfim, todos estão convidados. Tem projetos que a gente nem imagina que existam, enfim, existem, que faz uma grande diferença, principalmente na questão da cultura e do esporte nesse momento aí. Tá? A gente tem o Incentive o Bem, que eu mando o link para você passa para os demais. E a gente divulga para todo mundo. Quem assistiu, quem chegou, pegou um pedaço, quer indicar, a gente fica, todos os diálogos, assim como todos os programas da FACOP estão no nosso YouTube, facop.oficial, ou através da biblioteca da nossa universidade corporativa, também toda digital, fica mais um convite. E eu não gosto muito de ficar citando frases, mas eu gosto imensamente dessa queniana. Ela foi... aí, tá vendo que Nobel Prêmio Nobel da Paz em 2004, Wangari Maathai. E eu separei algumas aqui e eu vou me permitir fechar com 2, tá, gente? Uma é: o meio ambiente é muito importante para a paz, porque quando os nossos recursos se tornarem escassos, entraremos em guerra. E a gente já está vendo isso acontecendo em vários lugares, né? É a água, é a ausência dela, a vegetação e tantas coisas. E uma que eu acho, essa frase pequenininha e que é tão verdadeira, tão profunda e que nos estimula a agir desde as pequenas às grandes coisas. Uma coisa é plantar a árvore, a outra é fazê-la sobreviver. Né? E é isso, gente. Eu desejo a todos nós uma vida longa, saudável e muito produtiva e de braços abertos e colaborativos, para que nos tornemos cada vez mais e incentivemos cada vez mais a todos que estejam conosco a sustentabilidade do ser, que passa por tudo, pelo meio ambiente, pelo trabalho, pelas pessoas, pelos processos, pelas leis e etc. Que sejamos aí cada vez mais sustentáveis e incentivemos cada vez mais as pessoas para que possamos usufruir e muito nos divertir também nessa vida que tão boa é.
Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, gente. Boa Prazer noite. estar com vocês aqui. Tchau, Ricardo. Um abraço, prazer. Tchau, tchau. Revê-lo. Valeu, foi ótimo, Tchau, gente. Cássia. Obrigado. Podem ficar. Saiu, pronto. Oh, obrigada, gente. Obrigada a foi você, ótimo. querida. Prazer, viu? Mais uma vez, Rosane, estar junto com você.